Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 9, quarta-feira. Como havia combinado com vocês, hoje nós vamos fazer a revisão da unidade 2, tá? Nessa primeira aula. E ainda hoje, no quinto horário, vocês vão fazer a avaliação, tá? O quinto horário hoje vai estar disponível para vocês a partir de 10h15 a avaliação, e essa avaliação vai ficar disponível até as 5 da tarde, pessoal. Então, a avaliação é bem simplesinha, tá? Vocês conseguem fazer em uma aula, portanto, o bom é que vocês já façam logo, porque vocês vão ter essa aula, né? Então, já faz logo, é a última aula de vocês, façam logo, tá? Logo nessa última aula. Então, vamos ver aí. Essa unidade 2, pessoal, ele está falando sobre a constituição da matéria e as cargas elétricas dos átomos, né? Então, ele está colocando lá a história do átomo. Então, ele começou lá a história do átomo, né? Átomo, que significa, o A significa não, e tono, divisão. Então, não divisão, né? Não divisível. Então, lá no começo, lá quando Leucípido e Demócrito começaram a estudar alguma coisa, né, sobre o átomo, quer dizer, estudar alguma coisa sobre partículas, que eles nem tinham ainda dado o nome de átomo, mas a partícula que eles estudaram, né, eles achavam que era, aí determinaram como átomo, e achavam que era uma partícula indivisível, não podia ser dividida, tá? Eles achavam que o átomo seria como se eles pegassem uma pedra, isso segundo esses dois cientistas, né? Demócrito e o Leucipo, tá? Eles achavam que o átomo era como se pegasse uma pedra e você fosse dividindo essa pedra. Dividindo, até que chega uma hora em que você não consegue mais dividir. Não dá mais para dividir. Aí essa parte que não dá mais para dividir, eles chamaram, essa parte da matéria que não conseguiu mais dividir, eles chamaram de átomo. Então eles disseram que o átomo era uma partícula, a menor partícula existente e indivisível, o que hoje nós sabemos que não é assim, né? Então, ele está falando aí, isso foi o que disse Leucípido e Demócrito, está na página 302, História do Átomo, segundo parágrafo, grifem isso daí, tá? Que ele está dizendo ali. Que é lá, ó, o que ele está dizendo? De acordo com Leucipo e Demócrito, se pegássemos um material, uma pedra, por exemplo, e a dividíssemos sucessivamente, chegaríamos a uma parte em que não seria mais possível dividi-la. Dessa forma, teríamos encontrado a unidade da matéria. Demócrito e Leucipo chamaram essa unidade de átomo. Tá? Aí na página 303, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está falando de Dalton. Dalton afirmava que cada tipo de átomo tinha um peso diferente e representava um elemento químico distinto. Os elementos, por sua vez, poderiam se combinar para formar o que ele chamava de compostos. Dalton elaborou, então, o primeiro modelo científico para o átomo conhecido como bola de bilhar. Pessoal, grifem esse parágrafo aí que está falando que o modelo atômico conhecido como bola de bilhar foi o modelo de Dalton, tá? Grifem essa parte aí, esse parágrafo aí. Lá na página 304, ele está falando sobre o modelo atômico de Thomson, certo? De Thomson. Vamos ver primeiro, segundo parágrafo.
Quarto parágrafo. O modelo de Thomson se tornou histórico, pois foi a primeira vez que um cientista afirmou que o átomo seria formado por cargas elétricas de duas naturezas, uma positiva e outra negativa. Suas descobertas foram tão importantes que recebeu o Prêmio Nobel de Física do ano de 1906. Então, podem grifar essa parte aí. E lá em cima, pessoal, esqueci, tem mais uma parte antes aí onde ele diz lá. Deixa eu ver qual o parágrafo. O terceiro parágrafo. Segundo Thomson, isso ocorria pois o átomo seria uma esfera formada por uma pasta de carga positiva não maciça, recheada de partículas negativas chamadas de elétrons. E sua carga elétrica total era nula. Não é essa parte aí que eu estava querendo dizer para vocês, pessoal. É onde foi dito que o modelo atômico de Thomson é o modelo de uva passas. Tá? Quero que vocês relacionem aí os modelos com os cientistas. Lá na página 305, já vai lá para o início do século XX, tá? Início do século XX, o experimento elaborado por Rutherford. Vamos ver, primeira, segundo. O terceiro parágrafo da página 305, grifem aí, ele está dizendo: no início do século XX, em 1911, o físico e químico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento considerado fundamental para a compreensão dos modelos atômicos. A ideia de Rutherford era comprovar se o átomo era realmente maciço. Ele então elaborou uma montagem em que seria possível bombardear uma lâmina de ouro muito fina com uma partícula radioativa, já conhecida na época, a partícula alfa. A partícula alfa. Os estudos do casal Curie já indicavam que o elemento polônio era um emissor dessas partículas. Então, até ali, até partículas. Grife essa parte aí, tá? Vamos ver aqui o que mais. Na 306, nós temos aí o modelo atômico clássico, né? Com os prótons. Os prótons, representados pelas esferas aí no núcleo, né? Prótons e nêutrons. E os elétrons na eletrosfera. Então, esse daí, pessoal, esse modelo atômico aí da página 306 é o modelo clássico, é o modelo de Rutherford, tá? Onde ele diz lá o quê? Que o átomo possui um núcleo. Dentro desse núcleo, ele tem as cargas positivas, que são os prótons, e as cargas que não possuem eletricidade, que são os nêutrons, cargas neutras, não é nem positivo nem negativo. Girando em torno desse núcleo, existe uma região que chama-se eletrosfera, e dentro dessa eletrosfera estão os elétrons. Então, essa é a explicação do átomo. Eu desenhei no quadro para vocês, lá no primeiro bimestre, o modelo atômico de Rutherford. Não sei se vocês copiaram, tá? Mas eu estou pedindo isso na prova de vocês, pessoal. Estou pedindo, tá? Estou pedindo para que vocês expliquem esse modelo atômico. Então, você pode explicar com suas palavras, escrever, ou você pode fazer o desenho, como eu fiz no quadro para vocês, tá? Sim, além desse esquema aqui, também grifem aí essas partículas e cargas, as cargas elétricas das partículas, né? As partículas atômicas, quais são? Prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas, elas têm carga elétrica. Os prótons, a carga elétrica é mais 1,
neutro é zero, porque ele não tem carga elétrica, não tem eletricidade, e os elétrons é -1, tá? Essa é a carga elétrica. Aí ele está falando lá o átomo e a eletrização de materiais. Nós temos 3 formas para poder eletrizar um material, ou seja, o material adquirir eletricidade, né? Adquirir elétrons livres, através do atrito, do contato ou por indução. Ou você vai atritar um material no outro, ou somente encostar um material no outro, ou algo vai induzir, tá? Indução, algo vai induzir aquele material a receber as cargas elétricas. Isso está na página 307, terceiro parágrafo aí, antes do jogo rápido. Podem grifar esse daí, tá? Tá falando lá sobre a eletrização por atrito, tá? Podem grifar esse primeiro parágrafo da eletrização por atrito, aonde ele fala lá sobre... Ele fala lá, quando 2 corpos nêutrons formados por materiais diferentes são atritados entre si, pode ocorrer a transferência de elétrons, cargas negativas, entre eles. Até isso daí é o suficiente, tá? Ainda nessa página aí, o último parágrafo. Os cientistas, por meio de vários experimentos, elaboraram uma lista que ajuda a identificar se os materiais ficarão positivos ou negativos após a eletrização por atrito. Essa lista é chamada de série triboelétrica e organiza os materiais de acordo com a sua tendência de perder ou ganhar elétrons quando interagem uns com os outros. Esse último parágrafo aí vocês podem grifar, tá? Isolante, condutor, um parágrafo antes aí, vocês têm que saber o quê? O que são materiais que conduzem eletricidade? Os metais, todos os metais são considerados condutores de eletricidade. Isolante é aquele que não deixa passar a corrente elétrica, isola esses elétrons livres e não chega até o corpo da pessoa. Como eu falei para vocês, um exemplo mais fácil que tem, mais simples que tem de isolante e condutor é a nossa rede elétrica, que tem lá na rua. Essa rede elétrica ela é transmitida através de cobre. Cobre é um metal, né? O cobre é um excelente condutor de eletricidade, por isso que a rede elétrica ela é feita com cobre e depois ela é revestida por borracha, né? Porque a borracha é um isolante, tá? As pessoas que trabalham na rede elétrica, os equipamentos que eles usam, na maioria de borracha. Vocês podem observar que quando vem o cara lá da Energisa para fazer alguma coisa na rede elétrica, quando ele coloca aquela escada, se você observar os pés da escada, ele tem tanto assim de borracha embaixo, ele é revestido por borracha no pé da escada. A bota que ele usa é uma plancha de borracha, o solado da bota. A luva que ele usa também é borracha, ou seja, ele trabalha com algo que conduz, é um condutor de eletricidade. Portanto, ele precisa de um isolante para que essa eletricidade não chegue no corpo dele, que no caso ali é a borracha. Então, existem materiais que são condutores de eletricidade e materiais que são isolantes de eletricidade, tá? E existem materiais que são mais ou menos condutores, né? Então, aí os cientistas fizeram uma lista aí, tá? De materiais. E essa lista é chamada de série triboelétrica. Vamos lá. Página 310. Então, nós vimos lá eletrização por atrito, né? Que é
passar um material no outro e um transfere as cargas elétricas para o outro. O próximo aí, eletrização por contato, tá? Então, ele tem a representação ali, ó. Ele tem um material A cheio de cargas negativas, que são os elétrons, né? O material B não tem nada de carga. Aí ele aproxima, só aproxima por contato, aproximou esse material A, que está todo carregado com cargas negativas, ele aproximou do B. O que acontece? As cargas negativas do material A, ele vai ser transmitido para o material B, tá? E a hora que você separa o material A e o material B, você vai observar que os dois materiais, eles possuem cargas elétricas. Os dois ficaram eletrizados. Então, isso daí é uma eletrização por contato. Não precisou ficar passando um no outro ali. Só o fato de eles estarem em contato já deu para passar a energia de um para outro, tá? Ele está perguntando ali, ó. É verdade, as partículas alfas são positivas. Sabemos atualmente que elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Com o poder de penetração dessas partículas em corpos é muito baixa, elas são retidas pela própria pele humana ou por uma folha de papel. Verdade ou mito? Verdade, né? As partículas alfas foram descobertas por Marie Curie, né? Vocês viram ali na parte da história da eletricidade. Através do polônio, né? Que é um elemento emissor dessa partícula. O polônio é um elemento que emite a partícula alfa. Tá, aí vamos ver ali agora a eletrização por indução. Ou seja, algo vai induzir a levar essas partículas. Olha lá. Esse processo de eletrização é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão, já que a eletrização ocorre apenas com a aproximação de um corpo eletrizado a um corpo neutro, sem a necessidade de haver contato entre eles. O processo é dividido em 3 etapas, tá? Então, nesse daqui, não precisa haver o contato entre esses 2 corpos, eles são induzidos, né? Por algo, aí lá, olha lá, tem a figura 1 lá. Indutor, ou seja, ele está com material ali em mãos que está cheio de partículas negativas. E aí ele tem um induzido, que ele foi induzido, certo? Não tem nada ali. O que acontece? Ele aproxima, né? Esse indutor, que é esse material lá, algo induziu, ele foi induzido, cargas induzidas. Aí ele passou a ser positivo e negativo, né? Ficou os dois com carga positiva e negativa, a ligação, né? Esse fiozinho aí, esse fiozinho terra, que é negativo, que são elétrons livres, tá? Esse fio terra, pessoal, eu expliquei para vocês que antigamente os aparelhos, rádio, vários aparelhos tinham esse fiozinho que chamavam de fio terra, não servia para nada. Hoje em dia esse fio terra, ele é o terceiro pino da tomada. Hoje em dia a gente compra um eletrodoméstico e você vê que as tomadas elas são assim, né? Ela tem 3 pinos, né? Ou seja, esse pino aqui, se você quebrar ele, seu aparelho vai funcionar da mesma forma. Esse daqui é o fio terra, que teria. Por isso que tem gente que quando compra um aparelho e tem uma tomada antiga, que é só de 2, vai e quebra esse daí. Você pode pegar o alicate e quebrar esse daí e fica só com aqueles 2, porque ele é só o fio terra, tá? Ele vai induzir lá. Então, pessoal, para a prova de vocês, é isso. Essa eletrização por indução, vocês vão grifar aí, tá, pessoal? Até 3 etapas, tá? Grifem aí, que devo estar pedindo alguma coisa na prova. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo agora, né, pessoal? Porque a prova é daqui a pouquinho, tá? Mas acho que vocês não vão ter problema.
Agora, no quinto horário, vocês vão fazer a prova. A prova vai estar disponível para vocês 10h15, tá? Boa prova para vocês. Então, façam logo às 10h15, pessoal, a hora que estiver disponível, que vocês fiquem livres. Vai estar lá na plataforma até as 5. Mas é bom que vocês façam logo. É bem simplesinho, só 10 questões. Vocês sabem até onde encontrar isso daí na apostila, né? Então, boa prova para vocês. Até mais. Beijo a todos.